Boa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro do Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículos de 1 a 22. Vou ler o capítulo todo. Êxodo capítulo 1, versículos de 1 a 22. Assim diz a palavra de Deus: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ei, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. Algumas traduções dizem vigorosas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, o livro do Êxodo, ele é fundamental na compreensão do Velho Testamento. Na verdade, os 5 primeiros livros chamados de lei, ou Torá, ou Pentateuco, eles são fundamentais porque eles vão dar a origem de todas as coisas. Conquanto a Bíblia não seja e nunca tenha pretendido ser um livro de ciência, ela nos conta a origem do mundo como nós o conhecemos, como Deus criou todas as coisas, como Deus estabeleceu a ordem da natureza e como, por fim, ele coloca ali o homem para cuidar do jardim. A Bíblia nos conta também como foi que o pecado entrou no mundo, e a partir da entrada do pecado, então veio a morte. A partir daí, todas as consequências que o pecado trouxe consigo começam a ser vistas na natureza, quando a terra começa a produzir cardos e espinhos, quando os animais se colocam em posição antagônica ao ser humano, as feras começam a se multiplicar, o solo, em alguns lugares, ele precisa ser arado, tratado, adubado, com muito mais dificuldade. Então, aquilo que antes era prazeroso, o cuidar do jardim, o cuidar da terra, o cuidar daquilo que Deus criara, agora se torna algo pesado. O homem agora ele extrai o alimento do solo com o suor do seu rosto. Ali o livro de Gênesis começa a contar também a origem das nações, fala do primeiro homicídio, quando Caim mata o seu irmão Abel. Ali vai mostrar o surgimento dos primeiros homens poderosos. Nimrod é o primeiro deles. Ele estabelece, ele funda cidades, Ereque, Cauná, Babel, que vai dar origem à cidade de Babilônia. Ele é o primeiro grande caçador, o primeiro grande dominador do mundo, inclusive se diz dele como Enoque, poderoso caçador diante do Senhor. Ali vai falar do dilúvio, ali vai falar de uma série de coisas. O livro do Êxodo, ele é importante
porque ele vai nos dar uma continuação da história. Se você começa a ler aqui o livro, no primeiro versículo diz: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Mas veja, no original existe ali o conectivo e estes são os nomes. Por quê? Porque o livro do Êxodo ele não está solto no espaço. Ele é exatamente a segunda parte daquilo que começou a ser contado no livro de Gênesis. Na verdade, o livro de Gênesis termina com José. José é o principal dos filhos de Jacó. É através dele que a linhagem do povo prometido, aquela aliança que Deus fizera com Abraão, esta linhagem é preservada, porque José ele é vendido pelos seus irmãos, ele passa a morar no Egito. Lá Deus dá a ele o dom de interpretar sonhos, ele interpreta os sonhos de Faraó, ele faz então uma prevenção para aquela grande fome que viria, e efetivamente veio. Ele abastece o Egito com quantidade absurda de grãos, de cereais, de mantimento. Quando vem a fome sobre toda a terra, o Egito, que já era rico, se torna ainda mais rico, porque ele é o único país, então, agora que tem comida. E ele começa a vender comida para as pessoas, e pessoas de todo o mundo vão para lá, inclusive seus irmãos, que o tinham vendido e achavam que ele já estava morto. Ao reencontro, então agora a reunião da família, as pessoas, a Bíblia diz 70 pessoas agora do povo de Israel passam a morar no Egito. Entenda que nesse período em que José ele se torna o primeiro-ministro ou grão-vizir do Egito, o Egito era governado pelos chamados faraós ou reis Ixos. Ixos, eles eram um povo que invadiram o Egito uma determinada época, e ali eles criaram uma linhagem de reis. Estes reis Ixos, eles não eram tão nacionalistas assim, eles eram muito mais tolerantes com os estrangeiros. Veja, a gente vê a mão de Deus aí controlando todas as coisas. Na época em que José vai para o Egito é governado por um rei Ixo, por um rei que era tolerante. E este rei, por causa do dom que José recebe de interpretar os sonhos e de ter literalmente salvado o país também da fome e da escassez, ele coloca José numa posição de grande eminência, de grande destaque. José é o segundo homem do maior império do mundo, ou seja, José é o segundo homem mais importante do mundo. E então ele agora é cumulado de riquezas, de honras, de glória. A sua família vai para lá, Faraó recebe a família de José. E é interessante que eles eram pastores, né? Eles cuidavam de gado, e isso também foi importante, porque para os egípcios, pastores de gado eram uma classe inferior, eram uma abominação. Então o que acontece? Faraó manda dar para a família de José a terra de Gósen, era uma terra própria para a criação de gado, era uma terra própria para isto, e lá eles se estabelecem, e lá eles crescem, e lá eles se multiplicam. José morre com a idade de 110 anos, ele é enterrado, põe o seu cadáver lá, ele é enterrado, e assim termina o livro de Gênesis. A gente vira aqui uma página, e a gente volta aqui, morreu José, o último versículo de Gênesis, capítulo 50, 26, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Então começa o livro de Êxodo, dizendo o seguinte: e estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel é Jacó, que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua casa. Vem o nome dos filhos de Jacó. José já estava no Egito, falece José, todos os seus irmãos, e os filhos de Israel se multiplicam. É interessante que os filhos de Israel eles foram abençoados e começam a se multiplicar. Eles se multiplicaram tanto que isso começou a preocupar Faraó. O versículo 8 vai dizer que surge agora um novo rei que não conhecera José. Não conhecera não significa que ele nunca tinha ouvido falar de José, mas que ele não se importava com José, ele não dava crédito a José. Dizem os historiadores, embora não seja isso uma unanimidade, um consenso absoluto, que provavelmente o faraó do Êxodo é o faraó chamado de Ramessés. Se é realmente Ramessés, Ramessés não era dos Ixos. A dinastia Ixo acaba antes da morte de José, né? Pouco depois da morte de José, com a morte do último dos faraós Ixos. E este faraó Ramsés, ele é extremamente nacionalista. Ele é um faraó que não quer saber de estrangeiros fazendo muita graça no seu país.
Quem não é egípcio não tem muito o que fazer aqui, a não ser escravo. E ele começa a ficar preocupado, porque o povo israelense, ou israelita, os hebreus, eles se multiplicaram muito. E agora ele fica preocupado porque ele pensa assim, sob o aspecto político, o pensamento dele é perfeito, porque ele pensa, bom, esses hebreus agora são muito numerosos. Em uma guerra, eles podem se aliar aos nossos inimigos e tomar conta do país. Então ele agora começa a oprimir o povo de Israel. Ele começa a aumentar a carga de trabalho. Ele leva os hebreus a construírem, a fazerem muitas coisas. O texto diz que eles construíram cidades, não é isso? Cidades, armazéns, Pitom e Ramessés, no versículo 11. As pirâmides do Egito muito provavelmente foram construídas à custa do suor, sangue e lágrimas do povo hebreu. Foram os OVNIs que vieram aqui e construíram aquilo? Não. Os egípcios, eles tinham noções de matemática e de engenharia extremamente avançadas para a época, só que não existiam as máquinas que existem hoje. E era tudo feito nas costas, debaixo de chicote. E eles construíram tudo aquilo, e muita gente morreu, mas o texto diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. Chega um momento em que Faraó chama duas parteiras que eram responsáveis pelo parto das hebreias, Sifrá e Puá. E ele diz a elas o seguinte: olha, quando as mulheres hebreias forem ter filhos, vocês têm que observar. Se for uma menina, deixe viver. Se for um menino, mate o menino. Qual era o objetivo disso? Porque as meninas, elas cresceriam e elas se casariam com egípcios, e elas seriam absorvidas pela cultura, e não mais elas poderiam praticar o seu culto a Yahvé, e não mais elas seriam, viveriam aquela vida do povo hebreu. Os meninos não, porque os homens, eles mandavam nas famílias em todos os países do mundo naquela época. A mulher era tida muitas vezes como uma pessoa de segunda classe. Infelizmente era assim que funcionava. Então o Faraó, sabendo disso, ele diz: olha, os meninos matem e deixem as meninas viverem. Mas acontece que aquelas mulheres, Sifrá e Puá, que eram egípcias, elas eram egípcias que cuidavam e faziam o parto das hebreias. Elas temeram a Deus e não fizeram isso. E aí Faraó vai e pergunta para elas: como é que vocês fazem um negócio desse? E elas dizem: olha, porque as hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, elas são vivas, e quando a gente chega lá, elas já deram à luz. Tem muita gente aqui que vai dizer que aquelas mulheres mentiram, mas muito provavelmente não é isso que aconteceu. Nós não precisamos ver aquelas mulheres como mentindo, porque Deus não abençoa mentiras. Certamente era isto que acontecia, porque o povo hebreu, ele vem de uma longa história de peregrinação no deserto, e as mulheres estavam acostumadas a dar à luz aonde elas estivessem quando chegasse o momento. Chegava o momento de dar à luz, se elas estivessem indo de um lugar para o outro, elas davam à luz ali. O verdadeiro parto humanizado, né? Nada de anestesia, nada de asepsia. Que beleza, hein, Mary? Coisa nenhuma, entrega na mão de Deus. E elas cantavam: segura na mão de Deus e vai. E ia, e as crianças nasciam aonde elas estivessem. Então Sifrá e Puá não estavam mentindo, mas na verdade elas devem ter contado. Eu fico imaginando, eu quero muito, quando chegar no céu, encontrar Sifrá e Puá, porque eu quero ver a carinha delas. Elas devem ter uma carinha assim marota, porque elas devem ter falado para Faraó assim: olha só, na verdade, quando a gente chega, elas já deram a luz, percebe? Mas elas não respondem a Faraó por que elas não mataram os meninos. Faraó faz uma pergunta e elas respondem outra coisa. Interessante que a mulher, quando quer enrola o homem, seja ele um faraó, seja ele quem for, e o faraó não pesca isso. Elas não mentiram nada, só falaram: a gente chega lá, elas já deram a luz. E daí? Mas a ordem era outra. Enfim, Sifrá e Puá, quero conhecê-las no céu quando lá estiver. Mas o fato é que Faraó então toma uma outra atitude. Ele agora diz o seguinte, agora não fala mais com Sifrá e Puá. No versículo 22, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas as filhas guardareis com vida. O Faraó agora radicaliza a ordem. Ele não está mais preocupado apenas com Sifrá e Puá. Ele agora diz que todo o povo dos egípcios poderia fazer isso com os meninos.
assim termina este capítulo assustador do livro de Êxodo. Às vezes a gente lê e não presta atenção como a situação é dramática. E se a gente continuar na leitura, o livro de Êxodo é fantástico, porque aí vai dizer que foi um homem da casa de Levi e se casou. Numa época daquela, a vida continuava, e ela tinha que continuar. Ele casa e vai ter um menino, este menino é chamado de Moisés. Mas isso é outra história, para outro dia. Hoje eu quero pensar com você sobre algumas coisas importantes que esse texto tem para nos ensinar. Irmãos, vivemos dias dramáticos também. Nós vivemos dias em que a situação espiritual do mundo é muito complicada, em que a situação espiritual das pessoas é muito ruim. Veja, os valores morais, eles estão mudando muito rapidamente. Eu estava pensando que em 2008, me parece, Barack Obama, ele era candidato ainda à presidência dos Estados Unidos. E naquela época, não sei se 2008, 2007, agora eu não posso afirmar com certeza, mas eu sei que naquela época em que ele ainda era um candidato, ele fez uma afirmação interessante. Ele disse que para ele, casamento só poderia ser entre um homem e uma mulher. E ele foi eleito em grande parte baseando a sua campanha nesta afirmação. Agora veja, de 2007, 2008 até hoje, poucos anos se passaram, e ele já deixou a presidência há algum tempo. Ele foi eleito por dois mandatos, mas ele já saiu há algum tempo, mas hoje a posição é outra. Interessante como os políticos, eles são volúveis, jogam para a torcida, porque os valores hoje mudaram, a pressão é diferente, a pressão é para que não seja só assim, e eles vão abrindo mão, eles vão negociando suas convicções. Políticos, na maior parte das vezes, eles não têm convicções, eles têm conveniências. E isso vai deixando muitas vezes o povo sem saber o que fazer. Essa semana tivemos um problema aí, quem acompanhou viu o jogador de vôlei que perdeu o seu emprego por causa de uma afirmação parecida. Então veja, a pressão é muito grande. Mas não é só a questão dos valores morais. As doenças se multiplicam. Para nem falar de pandemia, que deixou o mundo assustado, apavorado, mas quantas doenças a gente vê se multiplicando, quantas mortes acontecem pelas doenças, pela violência, pela fome. É inacreditável que pessoas hoje em dia morram de fome, particularmente no nosso país, que é um dos maiores, se não o maior produtor de grãos do planeta. Mas pessoas morrem de fome. Por quê? Porque a ganância do ser humano faz com que a divisão não seja suficiente para todos. A gente vê pessoas morrendo pela violência. A gente vê os fenômenos naturais se multiplicando, furacão, né? Os furacões estão acontecendo aí em lugares que nunca aconteceram. Semana passada teve um furacão no Maracanã, olha que coisa, deixou todo mundo apavorado, que coisa impressionante. Mas veja isso, irmãos, nós podemos perceber que o mundo está assustado, que o mundo está agitado, que o mundo está, desculpa, pastor Fulvio, não podia deixar passar, o mundo está perplexo, por causa de todas estas coisas. Agora nós precisamos, nós como crentes, nós que temos a palavra, nós que conhecemos a Bíblia, muitas vezes nos vemos assustados também, e o que nós precisamos é de uma perspectiva teológica. Uma perspectiva que inclua Deus na equação. Uma perspectiva com relação a tudo que acontece neste mundo, que nos faça lembrar de quem Deus é, do Deus a quem nós servimos e o que nós devemos esperar. E Êxodo capítulo 1 nos dá estas coisas. Acompanhe comigo por alguns momentos esse texto. Ele vai dizer que a família de José vai para lá. No versículo 6 diz que José faleceu, todos os seus irmãos e toda aquela geração que chegou ainda na época do faraó Ixo, do faraó que era da dinastia dos Ixos. Mas os seus descendentes estavam lá, filhos, netos, bisnetos, e eles se multiplicaram. E aí vem o versículo 7, diz assim: os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Parece que isso são palavras comuns, que Moisés está apenas narrando um fato, mas veja, a riqueza muitas vezes está onde, como eu sempre digo, nos detalhes. Essas palavras que Moisés está usando, elas fazem alusão a algo muito importante. Quando Deus cria um homem e o estabelece no jardim, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, isso mesmo, 1, versículo 28, Deus diz assim para o homem: crescei, multiplicai-vos
e enchei a terra. Se você caminha mais um pouco, lá no Gênesis capítulo 9, versículo 1, após o dilúvio, Deus diz a mesma coisa para Noé e os seus filhos. Você avança mais um pouco, lá no capítulo 22, versículo 17, Deus vai dizer a mesma coisa para Abraão. Em 26, 4, ele diz a mesma coisa para Isaac. Em 35, 11, ele diz a mesma coisa para Jacó. Sabe o que isso significa? Deus está cumprindo as suas promessas. Não importa quão ruins as coisas pareçam ou sejam, Deus continua cumprindo a sua palavra. Há aqui um cumprimento da promessa de Deus, de que haveria a multiplicação do seu povo. Mas o versículo 8 ele diz assim: levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E aí isso chama a minha atenção também, porque na maior parte das vezes, grandes bênçãos vêm acompanhadas de grandes provações. Qual é a primeira lição que eu quero destacar aqui nesse texto? É que a nossa história, ela faz parte de uma história muito maior. Sabe, irmãos, Deus, Ele está falando com um povo que está sofrendo ali naquele momento. O povo hebreu está sendo oprimido. O povo hebreu está sendo castigado, o povo hebreu está sendo perseguido, ele está sendo massacrado, mas Deus está dizendo: eu continuo cuidando de vocês. A história de vocês não se resume a este período que vocês vivem aqui, não se resume aos anos de vida que vocês terão neste mundo. A história de vocês está inserida num contexto muito maior, num plano muito maior, que eu estabeleci lá no Éden, quando eu criei o homem, disse que ele se multiplicaria. Lá quando eu chamei Abraão, no capítulo 12, quando eu disse a ele que daria a ele descendência, e que através da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Por que todas as nações seriam abençoadas? Porque da descendência de Abraão vem o Messias, Jesus o Salvador, para que gente de todo o mundo possa ser salva. Sabe, irmãos, a nossa história, ela faz parte de uma história muito maior. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Nós precisamos enxergar além dos limites daquilo que nós podemos perceber ao nosso redor. Eu, André, estou aqui em 2021, eu moro no Engenho de Dentro, eu sou casado com a Cleide, eu tenho a minha família, tenho o meu grupo de amigos, eu tenho a minha igreja, mas a minha história está dentro de uma história muito maior. Sabe por quê? Porque eu faço parte do povo de Deus, porque eu fui salvo por Jesus Cristo, porque Deus tem um projeto, e a gente está vendo isso em Abacuque, nos cultos pela manhã, um projeto que Deus estabeleceu e está levando a efeito. Então nós não estamos isolados. A sua história, Felipe, a sua história de vida, as suas realidades, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas vitórias, os seus sorrisos, as suas lágrimas, elas fazem parte de uma história muito maior. A sua história, Alex, as aulas que você dá, o seu filho João, a Mary, sua esposa, as suas alegrias e tristezas fazem parte de algo muito maior. Nossa história não está isolada, isso é realidade com relação a todos nós. Nós precisamos entender que Deus está cuidando de nós, porque nós estamos sendo preparados para a consumação da grande história dos séculos, quando Jesus Cristo voltar. Amém? A sua história faz parte de uma história muito maior. Mas lembre-se, junto com grandes bênçãos, geralmente vem grandes provações. O povo cresceu, o povo se multiplicou, olha que coisa legal, no versículo 7, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra, o quê? Se encheu deles. Oba, é só vitória, é só alegria, não é isso? Eu sou cabeça, não sou cauda, eu estou aqui para dominar, eu estou não sei o que, mas aí vem o versículo 8, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não dava mínima para José, que não tinha consideração nenhuma por aquilo que José fizera. Opa, eu sou do povo de José, então vai ficar estreito para mim também. Eles começam a aprender isso. O qual disse ao seu povo, versículo 9, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós.
Ei, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e subam da terra. E agora ele começa a oprimir o povo. E o texto diz que quanto mais ele oprime o povo, mais o povo se multiplica. Mas quanto mais o povo se multiplica, a verdade contrária também existe. Mais o povo era oprimido. Sabe, irmãos, a segunda lição que eu quero destacar aqui nesse texto é que nossa luta, ela faz parte de um conflito muito mais amplo. As coisas que acontecem comigo, quando o meu chefe pega no meu pé no trabalho, quando o meu vizinho implica comigo, quando os meus parentes não crentes não querem relacionar-se comigo porque eu sou um crente, seja qual for o tipo de perseguição que eu sofra, isso está incluído num contexto muito maior. A grande verdade é que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás. Claro é que nós já sabemos o final da história, mas isso não diminui a verdade do fato de que nós sofremos as consequências desta batalha. Lloyd Jones, ele dizia uma coisa interessante, na verdade, Lloyd Jones não, Spurgeon dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: quando Satanás persegue você, quando Satanás ataca a sua vida, quando Satanás lança as suas flechas sobre você, não é por sua causa que ele faz isso. Entenda, e aí Lutero usa palavras ainda mais fortes, entenda, dizia Lutero, que Satanás não dá a mínima para você. Satanás não se preocupa em nada contigo. Satanás, para ele, você não é ninguém. O grande problema de Satanás é com Deus. E já que ele não pode atingir a Deus diretamente, ele o faz através daqueles a quem Deus ama, você e eu. Então Satanás, na verdade, quando ele ataca o Joel, se ele consegue fazer com que o Joel caia, ele não está nem aí, ele não quer saber, para ele, o Joel pode morrer e ir para o inferno, que ele estará lá esperando, feliz da vida, para lhe dar as boas-vindas. Mas quando isso acontece, ele pode apontar para Joel e falar para Deus: é este teu servo? É esse que se você diz que te servia? É esse que você diz que é crente? Entenda, Joel, que você para Satanás não é ninguém, que eu não sou ninguém, que nós não somos ninguém. Então as nossas lutas, elas fazem parte de um contexto muito mais amplo. É a batalha entre a luz e as trevas, o reino de Deus e o reino deste mundo. Não pense, quando você sofre alguma adversidade, algum problema, algum revés, não fique pensando: ah, mas eu sou tão injustiçado, mas eu sou tão perseguido. Não! O problema de Satanás é com Deus. Isso que Faraó faz aqui é porque Faraó, ele é um instrumento nas mãos de Satanás. Ele está sendo usado porque ele quer acabar o quê? Com o povo de Israel. Agora você acha que Deus vai ficar parado? Você acha que Deus vai ficar olhando, que Deus vai ficar indiferente quando o povo, quando a descendência daquele homem que ele chamou, aquele povo do qual viria o Messias, está sendo perseguido? É claro que não. Deus cuida daqueles que são seus. E Deus cuida de você, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas. Sabe, irmãos, Deus tem propósitos a longo prazo. Em 2018, um homem chamado, ele é pouco conhecido, Jeff Bezos. Ouviu falar nesse homem? Já ouviu falar? Ele é o CEO da Amazon. É um homem que tem pouco dinheiro. Inclusive, eu vou falar com a ação social para fazer uma cesta, mandar para ele, para ajudá-lo, né? Esse homem, em 2018, ele deu do bolso dele 42 ou 48 milhões de dólares para investir num projeto chamado Relógio de 10 mil anos. Já ouviram falar nesse projeto? É um relógio, exatamente isso. Um relógio que está sendo construído, eu não sei se já ficou pronto, sabe dizer se já está pronto, lá numa montanha no Texas, numas terras lá que pertencem, olha que coincidência, ao próprio Jeff Bezos, né? E um relógio que vai, segundo eles, lá os cientistas, durar 10 mil anos. É um relógio totalmente mecânico, para não haver nenhum tipo de interferência. É um relógio que, segundo eles, não vai atrasar nem adiantar durante 10 mil anos.
E ele marca a passagem dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos. A cada século o cuco vai cantar. Que coisa, gente! É muito dinheiro sobrando. A cada século sai um cuco que deve ser do tamanho do Fagner, né? Porque o Fagner é o maior que a gente tem aqui na igreja. Então, um cuco do tamanho do Fagner vai sair, né? Cucô! E isso vai, irmãos, a sandice do ser humano. E este relógio, segundo eles, será um ícone dos projetos de longo prazo. E eu fico pensando, irmãos, eu não sei se já está pronto, e vai ficar, quando ficar pronto, se já ficou, não sei, vai ser aberto a visitação. Se você quiser ir lá, pega ali o 613, que dá tanta volta, deve passar lá também, né? Vai passar lá, quando você olhar, opa, é aqui o relógio, você desce, dá uma olhadinha, visita, depois você pega de novo, vai descer aqui, no Rio Centro. Mas o fato é que este relógio é para marcar a passagem do tempo e vai registrar eventos importantes da história. Enfim, eu acho que ele não tinha mais o que fazer com dinheiro. Em vez de dar para alguém que precisa, ele gastou do bolso para fazer um relojão que, segundo ele, vai durar 10 mil anos, e nenhum desses que estão construindo, nenhum de nós vai ver esse relógio, porque nenhum de nós tem esse tempo todo para viver. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Os verdadeiros e infalíveis planos a longo prazo são os planos de Deus. Porque Deus é o Senhor do tempo. Porque Deus tem o tempo nas suas mãos. Porque Deus controla todas as coisas. E a nossa vida neste mundo, ela é um sopro. Tiago diz, o que é a vossa vida? É um vapor que ora existe e logo se desvanece. Hoje eu cheguei, antes do culto, sentei aqui, falei para a Rebeca, cheguei agora a uma conclusão definitiva. Qual, pastor? Estou velho. Sentei aqui, é isso, irmãos. É um sopro, é rápido demais. E quando olhamos para a história, é uma história como essa que aconteceu há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás. O tempo passa e nós ficamos para trás e somos esquecidos. Mas sabe de uma coisa? Aqueles que temem ao Senhor, que confiam no Senhor, não são esquecidos. Sabe por quê? Sifrá e Puá significa beleza e esplendor, o nome destas parteiras egípcias. Está aí um bom nome para você botar nas suas filhas. Sifrá e Puá, beleza e esplendor. Estas parteiras, estas mulheres simples, estas mulheres humildes, estas mulheres que não tinham riqueza, que não tinham importância, que não tinham posição social, que não tinham nada destas coisas, o nome destas mulheres está eternizado nas páginas das Escrituras, e a gente está aqui, milhares de anos depois, falando delas. E cadê o faraó? E cadê o rei do reino mais importante do mundo? Somente Deus tem planos a longo prazo que podem ser cumpridos, porque somente Deus tem todo o poder. Amém? A nossa vida faz parte de uma história muito maior. A nossa luta faz parte de um conflito muito mais amplo. Mas, em último lugar, eu quero ser breve e falar menos hoje à noite, para que você possa lembrar do que eu falei e meditar nisso durante a semana. A terceira coisa importante é que, na verdade, a nossa segurança repousa sobre uma base sólida. Veja, o texto vai dizer, aqui no versículo 7, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Quem foi que fez isto? O Senhor. Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quem é que fez isto? O Senhor. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Quem tocou no coração das parteiras? Foi o Senhor. No versículo 20, portanto, Deus fez bem as parteiras,
e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Quem foi que fez isto? O Senhor. Irmãos, a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa segurança repousa sobre uma base sólida. Esta base é o Senhor. Aquele que não muda, não envelhece, não se cansa, nunca pode perder, aquele que tem todo o poder e que cuida de nós, mesmo nós sendo tão pequenos como somos. Mesmo não tendo 42 ou 48 milhões de dólares para investir num relógio. Não é isso? Mesmo não sendo famosos, mas nós fazemos parte de um plano global, de um projeto de longo prazo, que não vai durar 10 mil anos, que já vem durando desde a criação do mundo, desde a criação do homem, vai durar até Jesus Cristo voltar, e depois durará por toda a eternidade. Quando o Fagner, quando o Cuco já tiver deixado de existir lá naquele relógio, o Senhor continuará sendo rei sobre o universo. Quando todos os faraós, Césares, czares, imperadores, reis, presidentes, governadores, bilionários como esse Jeff Bezos e outros que tais, quando todos esses já tiverem caído no esquecimento, nós continuaremos reinando para sempre com o Senhor. Você crê nisso, irmãos? Então, olha só, está chovendo, e carioca não gosta de chuva, né? Tanto é que muita gente não veio. Sabe por que crente não gosta de chuva, irmãos? Porque é sal e luz. Aí se molhar desmancha e apaga, né? Não gosta. Agora veja, está chovendo, amanhã você tem que trabalhar, ou tem que estudar, ou tem que cuidar da casa, ou cuidar dos filhos, tem conta para pagar, os problemas continuam existindo, talvez a sua dor nas costas esteja te incomodando, uma dor de cabeça, um problema com o filho, um problema com o marido, um problema com a esposa, um problema com o vizinho, um problema no trabalho, um problema de falta de trabalho e você está procurando, um problema de saúde, a espera por um exame, por uma cirurgia, tudo isso continua existindo. Tudo isso continua existindo. Mas a nossa esperança não está no sistema de saúde, a nossa esperança não está nos políticos, a nossa esperança não está nos times de futebol, a nossa esperança não está no dinheiro, a nossa esperança está em Deus. Nele pomos a nossa esperança. Eu escrevi no boletim para domingo que vem, a minha alma, Salmo 63, se apega a Ti. Lembre-se de Abacuque, Abacuque é abraço, abrace-se com Deus. Diga, Senhor, não importa o que acontecer, eu não te deixarei. E cante, como o pastor Paulo César canta, se um dia eu quiser te deixar, não deixe, Senhor, deixe não. Prefiro antes disso morrer, do que o teu nome negar. A sua história faz parte de uma história muito maior. Muito maior. A sua luta faz parte de uma luta muito mais ampla. Mas a sua esperança, se está em Cristo, se baseia numa base sólida, base que não pode ser abalada, porque a vida do Senhor está na nossa vida, e quando nós temos a vida de Cristo em nós, então a vida realmente é de verdade, vale a pena, e nada pode nos separar do amor de Cristo. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes.